Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Neves Araújo e fui escolhido aqui pelo pessoal da Liga para participar desse quadro do Cardio Update, que o intuito é justamente fazer algumas aulas, né, sobre assuntos relacionados à fisioterapia cardiovascular. E, por ser minha principal área de pesquisa, né, então eu vou falar para vocês sobre o exercício físico no tratamento da insuficiência venosa crônica, certo? Então, a insuficiência venosa, ela é uma das doenças de cunho vascular e que a fisioterapia ela tem uma certa importância aí no seu manejo. Tá? Para a gente poder entender, né, inicialmente, é importante a gente lembrar para que serve o nosso sistema venoso. Então, dessa maneira, eu estou demonstrando aqui para vocês justamente uma visão posterior aqui de membro inferior, quando a gente fala de insuficiência venosa, a maioria das vezes o foco vai ser em membros inferiores, tá, por uma questão hemodinâmica. Então, a gente está vendo aqui essa região posterior de membro inferior, a gente consegue observar justamente aqui o sistema venoso destacado, né? Perceba que aí em destaque nós temos o sistema venoso e nós temos aqui o músculo esquelético, nesse caso aqui, a chamada bomba venosa, que é sólio gastrocnêmico. E percebam que existem válvulas, tá? Ou alguns autores também chamam de válvulas aqui, que essas válvulas elas servem para quê? Elas servem para garantir o fluxo do sangue venoso. Tá? Lembrando que veia, basicamente, traz sangue para o coração, então o sentido que o sangue vai estar fluindo aqui nesse sistema venoso aqui é subindo, tá? Em direção ao coração. Então, caso o sangue ele tente voltar, essas válvulas impedem isso. Só que, além dessas válvulas aqui, outro grande contribuinte para o retorno venoso é justamente a contração do músculo, que não é à toa que é chamado de bomba venosa. Então, nessa imagem aqui, a gente está observando a pessoa fazendo uma flexão plantar, que acaba sendo uma consequência da contração aqui da bomba venosa, e perceba que quando há essa contração, a válvula superior aqui, ela abre, permitindo com que o sangue suba, e a parte do sangue que supostamente voltaria, desceria aqui, é impedido por uma válvula funcionante. Então, é por isso que essas válvulas, elas servem para garantir esse fluxo unidirecional, ou seja, para que o sangue, ele consiga chegar, vencer a gravidade, né, e chegar até o coração. A gente vê aqui uma imagem de microscopia eletrônica de uma válvula venosa dessa, tá? Então, essa válvula, quando está funcionando tudo muito bem, obrigado, então, consegue cumprir sua função. Contudo, qual seria, digamos assim, a principal caracterização da insuficiência venosa crônica? A gente está vendo aqui uma representação justamente das veias, e percebam que aqui também a gente está demonstrando as válvulas. Tá? A gente tem diferentes tipos de subsistemas aqui do sistema venoso, né? Tem um sistema venoso profundo, que, como o nome diz, são para veias que realmente estão localizadas mais profundamente. Temos o sistema venoso superficial, e nós temos o sistema de veias que comunica o superficial com o profundo, que é o sistema de veias perfurantes. Percebam que, independente do tipo aqui de classificação do sistema venoso, todas elas apresentam válvulas venosas. Então, quando a válvula está funcionando, se o sangue ele tenta voltar, ele é impedido. Contudo, pode acontecer por inúmeros fatores diferentes, em que essas válvulas, elas não funcionem mais de maneira adequada. Dessa maneira, você imaginando, principalmente em membros inferiores, que há uma tendência muito grande, então, para que esse sangue venoso, ao invés de seguir seu caminho até o coração, pelo menos uma parte dele acabe voltando ao que a gente chama de refluxo venoso, né? Quando a gente tem aí as válvulas que são incompetentes, como a gente chama, ou insuficientes. Daí vem o nome insuficiência venosa. Tá? E aí, o que é que nós temos de apresentação clínica numa situação dessa, onde essas válvulas não estejam funcionando mais de maneira adequada? A primeira coisa, que é até bem comum de se observar, é justamente a criação de novos vasos, né, que são as telangiectasias. Isso aqui, talvez muitas pessoas que estejam assistindo isso aqui tenham, não tem uma repercussão hemodinâmica tão grande, mas aí a gente pode ter uma evolução maior para as famosas e às vezes temidas varizes. Também a gente vai tendo em situações um pouco mais graves alterações dérmicas, né? A gente tem diminuição de tecido adiposo, a gente tem mudança de coloração, como pode ser observado aqui nessa imagem, essa terceira imagem,
E a gente tem a pior das piores situações em termos de insuficiência venosa, que é justamente o surgimento de uma úlcera venosa, ou seja, um ferimento de difícil cicatrização que aparece em consequência desse refluxo venoso crônico, tá? Um ferimento que pode perdurar aí por 6 meses, 1 ano, vários anos, 5, 10 anos, às vezes, nos pacientes sem cicatrizar. Então, isso leva a um manejo muito grande. Porém, o que é que tem a ver, então, a fisioterapia, né, com essa caracterização aí da insuficiência venosa? Aqui a gente consegue observar justamente vários estudos trazendo dados demonstrando que na doença venosa, na insuficiência venosa, é observado uma diminuição de amplitude de movimento de tornozelo. Nesse segundo estudo aqui, a gente vê que mudanças na bomba muscular, né, esse calf muscle aqui está relacionado ao sólio gastrocnêmico que forma a bomba, também são demonstrados déficits nessa bomba em pessoas com a doença venosa crônica, e outro estudo aqui também enfatizando essa limitação de amplitude de movimento como um fator significante na ulceração venosa. Ou seja, o que é que a gente pode tirar disso aqui de maneira resumida? Que uma pessoa que tem insuficiência venosa, ela está mais propensa a apresentar fraqueza de sólio gastrocnêmico e diminuição de amplitude de movimento de tornozelo. Tá? Então, essas duas coisas associadas diminuem muito a atividade de bombeamento venoso. E isso acaba prejudicando o retorno venoso. Tá? Se a gente tem, então, a situação de fraqueza muscular e a gente tem a situação de bloqueio articular, qual é o principal recurso que nós podemos utilizar para combater isso? É a nossa principal ferramenta enquanto fisioterapeuta, que é o exercício físico. Então, o exercício físico direcionado, obviamente, né, a cinesioterapia, ele pode ser muito benéfico nesses pacientes. Como? Né? Quais seriam os objetivos? Primeiro, obviamente, seria fortalecer a musculatura de membros inferiores, e aqui, claro, a gente dá ênfase à sólio gastrocnêmico, que é a bomba venosa, mas a gente imagina que se esses músculos eles estão enfraquecidos, muito provavelmente os demais músculos de membros inferiores também estão, então é importante fazer um protocolo de exercício que seja mais global para a musculatura de membro inferior como um todo, tá? Também é óbvio que a gente permita ganhos de amplitude de movimento, né, das articulações de membros inferiores, nesse caso, principalmente de tornozelo, que é onde é observado que a maioria dos pacientes apresentam um bloqueio, dessa maneira, aumentando aí as chances de retorno venoso, e aí diminuindo a quantidade de sangue que fica refluindo, diminuindo essas possibilidades aí de surgimento de varizes e, inclusive, de ulcerações, que seria a situação mais grave. Tá? É válido salientar também, uma coisa que às vezes algumas pessoas elas não têm muita ideia, que a presença de uma úlcera venosa, ela não é uma contraindicação ao exercício, ou seja, mesmo os pacientes que têm a IVC mais grave, com ulceração, também se beneficiam do exercício, e o exercício é uma indicação para esses pacientes, tá? E o que é que a gente precisa, como todo protocolo de exercício, tá, pensar na hora de prescrever? A gente precisa lembrar dessas 4 letrinhas aqui, que é o FIT, tá? Que é a gente, na hora de prescrever, tem que pensar na frequência, intensidade, tempo e tipo de exercício, tá? Isso aqui é uma coisa que ela não serve só para fisioterapia vascular, serve para praticamente todo tipo de prescrição de exercício. O que é que a literatura diz em relação a isso? Aqui eu peguei só como exemplo um estudo, que é uma revisão sistemática, que inclusive é de um grupo, né, que eu publico, eu sou aqui o primeiro autor, que essa revisão sistemática, ela justamente tentou fazer um apanhado da literatura para ver o que é que fala sobre exercício físico no tratamento de pessoas com insuficiência venosa crônica não ulcerada, ou seja, excluiu as pessoas que têm úlcera aqui nesse estudo, né? Então, o que é que a gente viu desse estudo? É que não é tão animador por um lado, mas pode ter um lado bom por outro. Certo? Está aqui a conclusão, esse estudo foi publicado em 2016, está dizendo aqui, ó, que existe atualmente evidência insuficiente para afirmar que o exercício físico é bom para pessoas com insuficiência venosa crônica, o IVC, que aqui em inglês é o CVI, tá?
E aí, há uma sugestão para que futuros estudos, eles considerem aqui, ó, diferentes tipos de protocolos de exercício, sempre pensando, né, e destacando intensidade, frequência e tempo. Aí você pode parar para pensar, peraí, você está aqui falando que exercício é bom, né, para insuficiência venosa, mas chega com um estudo, inclusive você mesmo fez, demonstrando aí que na literatura a gente não tem muita evidência para isso. É verdade, tá? Mas existem alguns detalhes, eu vou destacar dois. Primeiro, essa revisão aqui, ela excluiu estudos de pessoas que investigaram as pessoas com úlcera, que seriam as pessoas mais graves, e já existe revisão sistemática publicada atualmente, trazendo bons resultados, trazendo uma tendência muito boa de que o exercício físico ajuda nessas pessoas com insuficiência venosa crônica, inclusive na cicatrização de feridas. E a outra coisa que a gente pode extrair como positiva desse quadro é justamente que esse dado é porque a gente tem poucos estudos publicados em relação a isso. Tá? Mas aí, como é que, né, o que é que eu esperaria, digamos assim, né, de vocês assistindo essa fala, em relação à aplicação do exercício? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um protocolo de exercício que eu apliquei durante uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, e eram para pacientes que tinham úlcera venosa, tá? E percebam que é um protocolo de exercício relativamente simples, né? Com alongamento, exercício aeróbico e fortalecimento. Então, percebam que são poucas séries de pouco tempo. Eu aplicava esse protocolo de exercício 2 vezes por semana apenas em pacientes com insuficiência venosa crônica. E o que é que nós podemos observar? Tá? Aqui eram alguns dos pacientes dessa minha pesquisa, então a gente fazia a foto, né, da úlcera venosa desses pacientes, tinha essa régua aqui em cima para fazer uma medida, certo? Muitos desses pacientes aqui, nenhum deles, na verdade, fazia menos do que 6 meses que estava com essa ferida, tá? A gente tem aqui nessa foto pacientes que têm 2 anos de úlcera sem cicatrizar, 8 anos, 6 anos, então todos eram pelo menos mais de 2 anos, tá? E aplicando aquele protocolo de exercício associado à compressão, que isso é necessário em pacientes com insuficiência venosa, em apenas 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, nós conseguimos ter esse resultado. Tá? Percebam que aqui na terceira foto, inclusive, houve uma cicatrização total. Só tem a foto de 6 semanas aqui, porque foi o tempo de protocolo da pesquisa, mas alguns desses pacientes, na verdade, todos eles continuaram sendo atendidos ainda e chegaram a cicatrizar totalmente. Então, percebam, pessoal, isso aqui não é uma revisão sistemática, né? Isso aqui foi um ensaio clínico que foi feito há alguns anos atrás, simples, tá? E que conseguiu demonstrar aí um efeito muito potente do exercício na cicatrização de úlceras venosas. Então, se o exercício ele está sendo eficaz na situação clínica mais grave da insuficiência venosa crônica, logo a gente pode aí ter um bom panorama, né, digamos assim, ser otimista em relação a como o exercício físico pode contribuir para os pacientes com insuficiência venosa, tá? Os obstáculos que a gente tem é porque às vezes é difícil encontrar um paciente desse que seja encaminhado para o serviço de fisioterapia. Nossos cursos de formação no Brasil inteiro também ainda atualmente têm pouca ênfase em relação ao vascular, tá? Muitos de vocês possivelmente estão se perguntando como é que eu vou tratar um paciente com úlcera, com ferimento. A gente trata, sim, e perceba que aí a gente tem bons resultados, mas claro que a gente precisa também de pessoas que façam curativo de maneira adequada, a gente precisa também de prescrição de meias de compressão, tá? Então, existem outros elementos aí que fazem parte do tratamento de pessoas com insuficiência venosa, mas a atividade física pode ser um dos principais componentes, se bem aplicado, se bem prescrito, certo? Então, era mais ou menos isso que eu queria demonstrar para vocês. Eu agradeço aí a atenção. Está aqui meu e-mail e meu Instagram, fico disponível para tirar qualquer dúvida e responder alguma pergunta ou curiosidade que vocês possivelmente venham a ter.